nosso tempo é agora, diretamente do estúdio, Carolina Corol. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto com as notícias. 1.000 drones de ataque, o mesmo número de bombas aéreas guiadas e 36 mísseis foram usados pelo exército russo contra a Ucrânia em uma semana. Quem informou isso foi o presidente Volodymyr Zelensky. Ele destacou que ainda continua a eliminação das consequências dos bombardeios em Kharkiv, nas regiões de Odessa e de Dnipropetrovsk. Os socorristas também estão trabalhando nas regiões de Sumy e Chernihiv. E nesta noite, os russos lançaram mais de 170 drones contra a Ucrânia. Cada noite exige uma proteção do céu composta por vários elementos: sistemas de defesa antiaérea, aviação de combate, grupos móveis de fogo e drones interceptadores. Estamos trabalhando ativamente com os parceiros em cada um desses componentes para fortalecer a defesa da Ucrânia. Preparamos novos acordos fortes com a Europa para reforçar significativamente nossa defesa aérea, nossa resiliência e nossa diplomacia. Glória à Ucrânia, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. A proteção do céu ucraniano, o apoio ao setor de energia e a defesa serão temas que o presidente da Ucrânia discutirá durante suas visitas oficiais aos países europeus. Volodymyr Zelensky já chegou à Grécia, onde se encontrou com seu colega, Konstantinos Tassoulas. Uma das questões-chave é a cooperação entre os países no setor de energia. Como declarou o presidente da Ucrânia, Kiev já chegou a importantes acordos com Atenas sobre fornecimentos adicionais de gás natural, essenciais para o país. Nosso país, desde o início desta invasão russa não provocada e ilegal, esteve firmemente ao lado da Ucrânia em todos os seus enormes esforços e na sua luta contínua para proteger a soberania nacional e a liberdade, assim como o restante da Europa e todos os países da União Europeia. Mais tarde, vamos discutir em detalhes, no nosso tema principal do programa, os detalhes da visita de Volodymyr Zelensky a Atenas e as expectativas para suas próximas viagens a outros países da Europa. França e Espanha também estão nos planos. Agora, vamos falar sobre as novas consequências dos bombardeios russos na Ucrânia. Uma pessoa ficou ferida devido ao bombardeio russo na região de Sumy. O agressor atacou com drones e kamikazes. Como resultado do ataque, um grande incêndio começou. Isso foi informado pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Casas particulares, um prédio não residencial e linhas de transmissão de energia foram danificados. A região de Odessa também foi alvo do exército russo. Para o ataque, o agressor usou drones. Devido aos impactos, ocorreram incêndios em instalações da infraestrutura energética. Os bombeiros conseguiram extinguir rapidamente o incêndio. Uma usina solar também foi danificada. Não há mortos nem feridos. Devido aos bombardeios russos na região de Zaporizhia, uma pessoa morreu. Outra pessoa ficou ferida. Isso foi informado pela Polícia Nacional da Ucrânia. Durante o dia, os russos realizaram 769 ataques contra localidades da região. No ataque foram usados quase 500 drones, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, artilharia e aviação. Como resultado dos ataques, casas e carros de civis foram danificados e destruídos. As autoridades evacuaram 4 pessoas. O exército russo matou mais 3 e feriu 14 civis nas últimas 24 horas nas regiões de Donetsk e Kherson. Isso foi informado pela administração militar local dessas regiões. Em particular, na região de Donetsk, os russos mataram um morador, enquanto em Kherson 2 pessoas morreram. Também à meia-noite, o exército russo lançou explosivos sobre um homem no distrito de Dnipro, em Kherson. Ele ficou ferido. Mais de 12.000 assinantes na região de Kharkiv ficaram sem energia após o bombardeio russo. Segundo informou o prefeito de Lozova, Sergei Zelensky, o agressor atinge principalmente instalações de energia. A maioria das caldeiras está temporariamente fora de operação. As restantes funcionam com capacidade mínima. Prédios residenciais de vários andares, casas particulares e também instituições de ensino foram danificados. Felizmente, não houve vítima. Na noite de 16 de novembro, a Rússia atacou a Ucrânia mais uma vez. O inimigo utilizou um míssil balístico Iskander-M, além de 176 drones de ataque dos tipos Shahed e Gerbera. Segundo o comando das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, a defesa aérea ucraniana conseguiu neutralizar 139 drones russos. Os ataques aéreos foram repelidos pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além dos grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. E na linha de frente, nas últimas 24 horas, as Forças de Defesa da Ucrânia eliminaram mais 860 ocupantes russos.
Assim, segundo o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas totais de combate do exército russo desde o início da invasão em grande escala já ultrapassaram 1.158.000 pessoas. Nas últimas 24 horas, combatentes ucranianos destruíram 3 tanques, o mesmo número de veículos blindados, 26 sistemas de artilharia e 2 lançadores múltiplos de foguetes. Obrigado! Derrubaram 409 drones de nível operacional tático e destruíram 68 unidades de veículos automotivos do inimigo. Nas últimas 24 horas, ocorreram 176 confrontos de combate na linha de frente. Isso foi informado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Em Pokrovsk, os defensores ucranianos repeliram 52 ataques inimigos. Em Konstantinovka, foram 19. Mais 20 ações de assalto foram registradas na direção de Alexandrovsk. Nas direções de Slavyansk e Guliaipole, foram 12 ataques cada. Além disso, na direção de Pridniprovsk, os ocupantes russos tentaram 3 ações de assalto na região da Ponte Antonovsk. Todos os ataques foram mal sucedidos. As forças de defesa da Ucrânia atacaram uma refinaria de petróleo na região de Samara, na Rússia, e um depósito de drones na unidade Rubicon. Segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as operações têm como objetivo reduzir o potencial ofensivo do inimigo e dificultar o fornecimento de combustível e munições às tropas russas. O alvo do ataque foi a refinaria de Novokuibishevsk. Sua capacidade de processamento é de quase 9 milhões de toneladas por ano. A refinaria é um dos principais produtores de combustível para motores a jato. Também foram destruídas bases de armazenamento de drones russos e estações de bombeamento em território temporariamente ocupado da região de Donetsk. Os fuzileiros navais ucranianos da 40ª Brigada Independente de Defesa Costeira aprimoram incansavelmente suas habilidades. As missões na água estão entre as mais difíceis. O sucesso de toda operação depende da rapidez e da coordenação. Como os militares são preparados para essas condições e quais desafios enfrentam durante as missões de combate? Confira na reportagem de Daria Litovchenko. Desembarque na costa, orientação no terreno e consolidação das posições. Soldados da 40ª Brigada Independente de Defesa Costeira do 30º Corpo de Fuzileiros Navais treinam desembarque. O território ocupado. Se reagrupar e dar alguma resposta ao inimigo. Cada movimento deve ser aperfeiçoado até se tornar automático. Isso não é só condição física, e sim agir rápido, silencioso e preciso. Em determinada direção onde atuamos, a dinâmica e a velocidade têm um papel muito importante. Trabalhamos muito na água. Em época de pouca luz, mau tempo, condições meteorológicas adversas e coisas do tipo, hoje treinamos com os caras que vieram depois do treinamento militar básico e geral. Chegaram recentemente à unidade e estamos começando a introduzi-los no trabalho. A maioria das operações é realizada sob a cobertura da noite. Mesmo no escuro, há risco de sermos detectados por drones russos. Tem muitos drones. Tem muitos SPV, Mavic, Zala, Supercan, que filmam, miram e têm um alcance muito grande. Nós somos o alvo prioritário do exército, como dizem. Ensinar isso, além de fornecer e manter o equipamento necessário, custa dinheiro. Na água, não tem onde se esconder facilmente, só se tiver realmente muita habilidade e também uma boa dose de sorte. Na água, a tripulação vira um alvo fácil. Então, o sucesso da operação depende muito do navegador. Essa missão é realizada pelo combatente com o codinome Romeno. A tarefa dele é transportar infantaria, evacuar feridos, retirar prisioneiros e levar munição. Na água, também é fundamental que o pessoal responsável pelo desembarque tenha bastante habilidade, para que eles obedeçam corretamente ao piloto do motor, já que ele é o comandante deles e você é quem dá as ordens, não importa o posto deles. Eles têm que dividir os setores certinho, com atenção, ninguém pode vacilar, nem na ida, nem na volta. Eles obedecem às suas ordens? Olha, fazer o quê, né? Todo mundo quer viver. Na volta, claro, já estão mais relaxados, os caras acham que acabou, mas pra gente nem a volta é o fim. Você tem que levar a mesma concentração tanto na ida quanto na volta. Se o inimigo acaba percebendo o barco, aí tem que mudar a rota na hora ou adiar a operação. É preciso que os caras cheguem até outro ponto do trajeto, ocupem as posições, que você não seja detectado, que você perceba primeiro se, por exemplo, foi descoberto, aí já tem que não dar. Os locais de deslocamento.
Às vezes, a gente tem que trabalhar no escuro. O romeno lembra operações difíceis, evacuar um combatente que perdeu contato. A dificuldade é que a gente não sabia o ponto exato. A gente realmente não sabia. A gente só chegou em um ponto, gritou, não ouvimos nada, já estávamos indo embora, não teve resposta. Já estávamos voltando e, por acaso, eu ouvi a resposta dele. Naquele momento ele estava sozinho, porque os outros 200 companheiros dele tinham sido levados. Bem, no nosso caso. Por isso, o treinamento dos fuzileiros navais é o mais próximo do combate real. Os soldados treinam cada detalhe, do desembarque à linha de frente. O principal é a comunicação, pois ela tem papel fundamental no campo. De batalha, começa aquela correria, com pessoas se movendo rapidamente e o ambiente ficando cada vez mais tenso e confuso. Nessa situação, é fácil que alguém se perca ou se sinta desorientado, sem saber exatamente o que fazer. É nesse momento que o comandante precisa agir imediatamente, mostrando liderança e tomando decisões rápidas. Ele deve regular a situação, observando o que acontece ao seu redor e dar algumas ordens claras para preservar a vida de pessoas especiais, garantindo que todos estejam protegidos e que ninguém fique para trás em meio ao tumulto. Age serve no exército ucraniano desde 2014, participou da ATO, OOS e Defesa Mariupol. Desde 2023 atua como instrutor, transmitindo experiência aos irmãos de armas. Podemos nos comunicar entre nós e também realizar algumas manobras específicas, se necessário, durante o processo. Na água, isso é muito mais difícil, muito mais complicado e desafiador. Para a infantaria, para as próprias pessoas envolvidas, para os militares que estão em ação, especialmente em situações de emergência, como por exemplo quando alguém acaba caindo do barco, da embarcação e coisas do tipo, existe armadura, existe o peso do equipamento, aí você já não é nada móvel, não consegue se mover direito, não consegue se locomover adequadamente. Tanto em terra quanto na água, sempre há riscos constantes que ameaçam nossas vidas, colocando em perigo a integridade física de todos. E é exatamente assim, enfrentando esses desafios e perigos, que a gente trabalha todos os dias, com dedicação e coragem. Todos os dias, de forma constante, a gente treina, ensina as pessoas sobre isso, aprimora a si mesmo, sempre buscando evoluir para que tudo esteja realmente seguro e as pessoas possam entender claramente como agir em aquela situação e tudo mais. Trabalhamos, praticamos, ensinamos e vamos continuar fazendo isso sempre, com dedicação até o nosso último esforço. Na água, não há espaço para erro. Todo fuzileiro naval se prepara para situações em que segundos contam. Fuzileiros navais são treinados para serem versáteis, capazes de realizar missões em qualquer terreno ou clima. Daria Litovchenko para o canal Freedom TV. Assim, como anunciei anteriormente, retornamos ao tema principal desta edição, a visita de Volodymyr Zelensky a Atenas. Então, a Ucrânia e a Grécia assinaram um acordo sobre a venda de gás natural. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou isso após a reunião com o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis. Dessa forma, a Ucrânia obtém acesso a fontes confiáveis de energia, enquanto a Grécia se torna um centro de distribuição de gás natural liquefeito americano para a Europa Central e Oriental. Zelensky também destacou que isso representa mais um passo rumo à independência em relação às matérias-primas russas. Firmamos um acordo extremamente importante sobre o fornecimento de gás para a Ucrânia. Na verdade, quase todas as noites agora, os russos atacam nossa infraestrutura e, na maioria das vezes, a infraestrutura energética. A maioria das usinas elétricas na Ucrânia, nossa produção de gás, nossas usinas termoelétricas se tornaram alvos de mísseis balísticos, drones iranianos e mísseis norte-coreanos. Muita coisa está sendo lançada contra a Ucrânia. Nós reconstruímos toda vez que os russos destroem. Mas isso realmente exige muito tempo e equipamentos. No que diz respeito ao fornecimento de gás, é necessário importar para compensar a destruição da nossa própria produção de gás pelos russos. Nosso acordo com a Grécia hoje é uma parte importante de um grande pacote energético que preparamos cuidadosamente para este inverno, com o objetivo de garantir o fornecimento de gás para a Ucrânia. Esta é uma nova artéria energética segura que vai do sul ao norte, da Grécia até a Ucrânia. Dessa forma, a Ucrânia tem acesso a fontes de energia confiáveis. E a Grécia se torna um centro de distribuição de gás natural liquefeito americano para a Europa Central e Oriental. Isso dará uma contribuição decisiva para a estabilidade, resiliência e segurança energética não só da nossa região, mas também da de vocês. O projeto só foi possível graças à localização geográfica da infraestrutura e às parcerias estratégicas da Grécia. Tudo isso são eventos catalisadores no caminho para a independência do gás natural russo.
Afinal, em breve a Europa vai parar de comprar gás russo e ele não precisará mais ser importado para o nosso continente. Além disso, Volodymyr Zelensky anunciou um acordo histórico para fortalecer a aviação de combate da Ucrânia e proteger o céu do país. O documento será assinado já amanhã, 17 de novembro. Isso acontecerá em Paris. O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá o líder ucraniano. Depois, Zelensky tem uma visita programada à Espanha. Lá também será discutida a questão do fortalecimento da defesa aérea ucraniana. Ao mesmo tempo, a França condenou os ataques russos contra a Ucrânia, em particular contra Kiev, instalações de energia, áreas residenciais e hospitais do país. Isso foi declarado pelo Ministério das Relações Exteriores da França. Eles destacaram que esses bombardeios resultaram em inúmeras vítimas, ferindo muitas pessoas, inclusive crianças. O Ministério das Relações Exteriores expressou total solidariedade com a Ucrânia e seu povo. A França declarou que continuará a cooperar com os parceiros para reforçar o apoio à Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra. Esses ataques de grande escala, nos quais aproximadamente cerca de 430 drones e 18 mísseis foram utilizados em vários lançamentos distintos, representam claramente uma nova escalada do conflito e demonstram de forma evidente a falta de vontade da Rússia em buscar a paz, segundo declaração oficial do Ministério das Relações Exteriores da França. A Bélgica também condenou a onda de bombardeios massivos russos contra a Ucrânia. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica, Maxime Provo, declarou que os ataques russos contra a Ucrânia são crimes de guerra. Esses bombardeios são deliberadamente direcionados à população civil, bairros residenciais, hospitais, infraestrutura energética e instalações vitais. Provo também destacou o bombardeio da Embaixada do Azerbaijão. Isso é um ataque direto aos princípios fundamentais do sistema internacional. E a resistência dos ucranianos diante do terror desperta um mais profundo respeito e solidariedade, enfatizou o ministro belga. Eles mataram e feriram pessoas inocentes, incluindo crianças, e deixaram comunidades inteiras com medo e na escuridão. Vamos ser muito francos. Isso são crimes de guerra. Eles fazem parte de uma estratégia sistemática para minar o moral do povo ucraniano. Ao povo da Ucrânia, vocês não estão sozinhos. Nós continuamos ao seu lado, junto com nossos parceiros europeus e internacionais. Continuaremos apoiando e aumentando a pressão sobre a Rússia até que esta guerra ilegal e imoral termine. Maxime Privo, ministro das Relações Exteriores da Bélgica, na rede social X. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.